Câmara apresenta ao STF justificativas para emendas e diz que seguiu orientações do governo Lula, em resposta à determinação do ministro Flávio Dino, que bloqueou 4 bilhões e 200 milhões de reais em remessas aos estados. Líderes partidários afirmam que verbas de comissão não são obrigatórias, sendo liberadas a critério do Executivo. Lula sanciona projeto de lei do pacote fiscal que muda regras para o salário mínimo e o BPC, com 2 vetos. O presidente não validou o ponto que estabelecia a comprovação de grau de deficiência para obtenção do benefício e outro que revogava dispositivo da lei do Bolsa Família sobre o reingresso de beneficiários no programa. Sobe para 11 o número de mortos em desabamento de ponte entre Maranhão e Tocantins. Segundo a Marinha, 2 corpos foram encontrados na superfície do rio no início da noite de ontem, próximo aos pilares do que restou da estrutura, e os mergulhadores retomaram nesta manhã as buscas por outros 6 desaparecidos. Governadores de Sul e da região Sudeste se unem contra decreto de Lula sobre o uso de força policial. A nota assinada por Tarcísio de Freitas, de São Paulo, Cláudio Castro, do Rio, Romeu Zema, de Minas Gerais, e Ratinho Júnior, do Paraná, afirma que o governo federal busca regular a atribuição das polícias estaduais. Taxa de desemprego cai para 6,1%, menor índice da série histórica. Segundo a pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua do IBGE, o indicador refere-se ao período entre setembro e novembro e ficou 0,1 ponto percentual abaixo do apurado no trimestre encerrado em outubro. Tarcísio de Freitas vai extinguir ou reduzir 1/3 dos benefícios tributários atrelados aos ICMS em São Paulo. A revisão deve reduzir a renúncia fiscal em 10 bilhões e 300 milhões de reais e vai afetar setores como bares e restaurantes, transporte aéreo e atacadistas de calçados eletrônicos. Deslizamento de terra deixa 3 mortos e 1 ferido em Taubaté, no interior de São Paulo. O incidente, que atingiu um imóvel na zona rural da cidade, ocorreu em meio à chuva no final da tarde de ontem e os trabalhos de resgate das vítimas terminaram nesta madrugada, quando o último corpo foi retirado pelos bombeiros. Casa Branca diz que evidências iniciais indicam que a Rússia bateu o avião que caiu no Cazaquistão, matando 38 pessoas. A avaliação foi feita pelo porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Kirby, horas após a companhia Azerbaijan Airlines apontar que a queda da aeronave da Embraer foi causada por interferência externa. O presidente da Alemanha dissolve o parlamento e pede que haja respeito em novas eleições. O gesto protocolar de Frank-Walter Steinmeier, após o voto de desconfiança que pôs fim ao mandato do premier Olaf Scholz, viabiliza a antecipação do pleito de setembro para 23 de fevereiro. Operação israelense tira de serviço o último hospital operacional no norte de Gaza. Segundo a Organização Mundial de Saúde, serviços essenciais do Centro de Saúde de Beit Lahia foram queimados e destruídos durante a ação, deixando em estado crítico 25 pacientes e 60 membros da equipe médica. Donald Trump pede à Suprema Corte que suspenda a lei que ameaça proibir TikTok nos Estados Unidos. A legislação determina que, para seguir operando, a rede social terá de ser vendida pela controladora chinesa até o dia 19 de janeiro. E o republicano pediu ao tribunal tempo após a posse para chegar a uma solução política para o impasse. E Vinícius Júnior é eleito o melhor jogador do mundo em Dubai e é defendido por Cristiano Ronaldo. O atacante do Real Madrid recebeu o Globe Soccer Awards da Associação Europeia de Clubes e o português, que atua pelo Al Nassr da Arábia Saudita, também premiado no evento, disse que foi injusto o brasileiro não ter recebido a bola de ouro em 2024. Bom, vamos começar falando sobre um assunto polêmico, porque ontem terminou o prazo para que o ministro do STF, o ministro do STF, Flávio Dino, deu à Câmara dos Deputados para responder de forma clara e objetiva aos questionamentos sobre as emendas parlamentares. O presidente da Casa, Arthur Lira, disse que as emendas não são impositivas e que o Congresso apenas segue a orientação do Executivo. O governo federal publicou um decreto que adiou as mudanças na fiscalização
de CACs no Brasil. O controle vai deixar de ser feito pelo Exército e a Polícia Federal deve assumir essa responsabilidade. Bom, o governo quer reajuste do salário mínimo acima da inflação, mas o teto de gastos aprovado neste mês pelo Congresso limita a correção. A taxa de desemprego no Brasil caiu para 6%. Esse é o menor índice da série histórica do IBGE. Uma pesquisa da Confederação Nacional de Municípios aponta a carência de vacinas no calendário nacional de imunização. No Rio de Janeiro, o levantamento da Secretaria Municipal de Saúde aponta mais de 100 mil casos e 21 mortes por dengue neste ano. Redes varejistas apostam em mercadinho da esquina para impulsionar o crescimento do Brasil, com o OXXO liderando expansão. De olho nas contas, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, promete fechar o cofre em 2025. A Operação Ano Novo já começou nas rodovias federais de todo o país. Essa é mais uma das ações realizadas pela Polícia Rodoviária Federal no âmbito do programa Rodovida, que foi lançado este mês. Um soldado norte-coreano capturado pelo exército ucraniano enquanto combatia ao lado das forças russas não resistiu aos ferimentos e morreu. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, 15, apresentou uma alta e fecha o ano com variação superior a 4,71%. O relatório do CAGED, divulgado ontem, mostra que 2 dos 5 setores pesquisados criaram empregos formais no mês de novembro. A Polícia Rodoviária Federal prometeu disponibilizar um helicóptero para a família da jovem baleada por agentes da corporação no Rio de Janeiro. Os familiares pretendem levar o caso à justiça. O Grupo 123 Milhas protocolou um plano de recuperação judicial com prazos e modalidades de pagamentos de cerca de 800 mil credores. A Prefeitura do Rio de Janeiro discute com o governo federal a concessão do aeroporto de Santos Dumont. A Prefeitura acaba de resolver o impasse sobre o aeroporto do Galeão, que enfrentava uma crise financeira. O governo do México está desenvolvendo um aplicativo com um botão de alerta para ajudar migrantes em caso de detenção iminente nos Estados Unidos. O governo de São Paulo desmontou o gabinete de crise presencial de alerta de chuvas intensas. Por isso a gente vai voltar ao vivo com a Beatriz Manfredini, que vai trazer todas as informações sobre isso com a gente. Mais uma vez, muito bom dia, Bia. Oi, David. Bom dia de novo para você, para a Paula e para todo mundo que nos acompanha aqui na programação da Jovem Pan. Pois é, aquele gabinete de crise presencial, ele durou 2 dias, 48 horas, tinha mesmo como objetivo atender durante o período de fortes chuvas aqui na capital e agora ele permanece mobilizado, mas não mais de forma presencial. É isso que muda, né? Se necessário, com novas ocorrências, novas chuvas fortes, esse gabinete pode ser remontado de forma presencial, mas neste momento, então, ele segue mobilizado de forma remota. E a Defesa Civil mandou para a gente um balanço, um resumo do funcionamento do gabinete nessas 48 horas, portanto, nos dias 26 e 27 agora de dezembro. A gente tem 3 óbitos registrados durante esses 2 dias de mobilização. 3 pessoas feridas, 17 pessoas desabrigadas, 29 desalojadas, 21 municípios afetados, 84 alertas enviados e mais de 31 mil unidades sem energia elétrica. Foram diversas ocorrências registradas durante esse período e nesses 21 municípios afetados. Um exemplo, por exemplo, a gente tem registro de óbitos, de feridos, né? Em Jundiaí, por exemplo, teve queda de árvore sobre residência com uma vítima leve e 2 desalojados. Suzano registrou alagamento de 80 residências e também deslizamentos. Então foram diversas ocorrências nestes 21 municípios afetados durante esses 2 dias. Esses 3 óbitos, eles ocorreram em Taubaté, a gente fala já sobre o assunto para vocês, mas esse é o balanço, então, desses 2 dias de gabinete montado, lembrando agora que ele funciona de forma remota, porque esse período com maior perigo, com maior alerta, terminou ontem, então, dia 27 de dezembro. David.
Pois é, nesse período, infelizmente, a gente vê fortes chuvas, fim do ano, começo do ano. Inclusive, Bia, a Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um boletim especial com validade para hoje, voltado às regiões que são classificadas em nível alto para deslizamentos, alagamentos e enxurradas. Quais as áreas que estão sob atenção? Olha, David, região metropolitana aqui de São Paulo, Baixada Santista, Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, Campinas e Sorocaba em atenção, em alerta, neste sábado. O boletim emitido agora há pouco pela Defesa Civil, justamente porque são áreas que já sofreram bastante com chuva nos últimos dias, podem voltar a ter precipitação, o que, claro, deixa aquele solo encharcado mais frágil, e mais propício a deslizamentos, enxurradas. Eu aproveito para mostrar para vocês um pouco da situação do tempo aqui na capital paulista. A gente fala da região do Parque do Ibirapuera, tempo encoberto, como a gente tem visto mesmo nos últimos dias por aqui, A situação é de um céu com bastante nuvens, as nuvens estão carregadas, aquela chuva que vem e volta a todo momento. Tem um solzinho que ensaia sair às vezes, mas ele logo é coberto pela chuva. Então, atenção, porque pode voltar a chover, e o alerta, então, da Defesa Civil do Estado de São Paulo é um boletim especial para hoje, sábado, voltado a essas regiões classificadas em nível de risco alto para deslizamentos, alagamentos e enxurradas. São diversos municípios, então, nessas áreas que a gente citou. A Defesa Civil emitiu algumas orientações. Por exemplo, ela recomenda que os moradores dessas regiões fiquem atentos, evitem áreas de encostas, morros e margens de rios ou córregos, não transitem em áreas alagadas, não tentem atravessar ruas inundadas, monitorem os canais oficiais de alerta, porque pode voltar a chover nesses locais que já estão com índices de saturação do solo por conta das chuvas dos dias anteriores e que podem, então, essas condições aumentar a probabilidade aí de acidentes, deslizamentos, enxurradas e alagamentos. Relembrando, então, David, região metropolitana de São Paulo, Baixada Santista, Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e também Campinas e Sorocaba. São essas as regiões que, de acordo com a Defesa Civil, precisam de atenção neste sábado. Bastante importante esse alerta, então, da Defesa Civil, que vale até o fim do dia de hoje. Claro que a gente vai monitorando toda essa situação por aqui. Como a gente viu, o céu mostra que pode voltar a chover em todas essas áreas, David. Informações preocupantes, principalmente para o litoral. Algumas pessoas acabam se arriscando. A gente sabe que, às vezes, a pessoa se planeja durante todo o ano, aí vai curtir o litoral e acaba ali chovendo, mas a gente vê também que ocorrem as incidências de raios. Por isso, se acontecer alguma coisa, a pessoa sempre deve estar atenta. Começou a trovejar, lampear, enfim, cair raio, já sai imediatamente, procure um local seguro. Você falou também sobre as enxurradas. Eu vi recentemente o vídeo de um motociclista que quase foi arrastado pela força da água. Ele tentou atravessar uma avenida e acabou sendo levado. E você também falou, Bia, sobre a situação em Taubaté, onde pessoas morreram, Gostaria que você desse mais detalhes também sobre esse caso pra gente. Lá, David, ocorreu um soterramento, depois de fortes chuvas. Esse soterramento foi registrado por volta das 5h30 da tarde de ontem, na rua Luiz Verdade. O bairro é Barreiro, em Taubaté. Foram 6 pessoas que se envolveram nesse soterramento. Soterramento esse que se dá muito por conta disso que a gente está falando aqui, O solo fica encharcado, fica frágil. Quando chove de novo, fica mais fácil para que ele venha abaixo, Fica mais fácil para que ocorrências como essa ocorram. Então, foram 6 pessoas envolvidas nesse incidente. 3 pessoas morreram, 4 ficaram soterradas, 1 foi resgatada com vida e 3, infelizmente, vieram a óbito. De acordo com as informações da Defesa Civil, a gente tem as imagens do resgate, inclusive, um resgate difícil que envolveu Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Prefeitura. Foram 3 homens que morreram, uma mulher, aliás, de 38 anos e 2 homens, um de 30
34 anos e outro que a gente não tem a idade, morreram soterrados. Um terceiro homem que estava soterrado de 42 anos, ele foi resgatado com vida e encaminhado ao hospital. Também estavam presentes, além dessas 4 pessoas, 3 homens e uma mulher, 2 crianças no local ali do acidente, mas as crianças foram socorridas e 3 pessoas vieram a óbito. Então daí, essas 3 pessoas, daquele balanço que a gente deu agora há pouco do gabinete de crise da Defesa Civil. Foram 9 viaturas do Corpo de Bombeiros, 5 viaturas da PM, 2 veículos da Defesa Civil Municipal e 2 do SAMU, além de uma retroescavadeira e 19 voluntários da sociedade, da comunidade, ali para ajudar nesse resgate, então, dessas 6 pessoas que terminou no óbito, infelizmente, de 3. A gente reforça o alerta que você fez, né, David, para as pessoas que estão na praia. Muita gente vai para o litoral norte, o litoral sul, o litoral norte que tem alerta para hoje. Espera o ano inteiro para curtir a praia, mas se está chovendo é bom ficar em casa, evitar áreas de encosta, áreas de deslizamento, né, de alto risco, não ficar perto de córregos também, nem perto do mar, se começar a chover. E claro, viu que a rua começou a encher, não tentar atravessar a rua, não tentar transitar mesmo, melhor é ficar em casa quietinho, esperar passar. Realmente são essas as recomendações da Defesa Civil. Lembrando que a Defesa Civil emite alertas pelo celular da população em todo o estado de São Paulo. Então, ficar atento nas mensagens de texto que chegam da Defesa Civil para poder se proteger também. Exatamente. Beatriz Manfredini trazendo todas as informações do clima e também sobre os alertas de risco nos mais diferentes pontos aqui do estado de São Paulo. Daqui a pouquinho a gente volta a se falar. Obrigado pelas suas informações. Agora... A NASA anunciou que a sonda solar Parker está segura e operando normalmente após completar a maior aproximação ao Sol já realizada por um objeto terrestre. Quem conta mais pra gente é o Greco Holtz. A espaçonave atingiu a distância de 6,1 milhões de quilômetros da superfície solar no dia 24 de dezembro, voando pela coroa, a atmosfera externa do Sol, em uma missão histórica para ampliar o conhecimento sobre a estrela mais próxima da Terra. Segundo a agência espacial, o sinal da sonda foi recebido pelo Laboratório de Física Aplicada da Universidade Johns Hopkins, em Maryland, pouco antes da meia-noite desta sexta. Dados detalhados sobre o status da missão são esperados para 1º de janeiro. Esse estudo próximo do Sol permite que Parker faça medições que ajudam os cientistas a entender melhor como o material nessa região é aquecido a milhões de graus, rastrear a origem do vento solar e descobrir como partículas energéticas são aceleradas a velocidades próximas à da luz, explicou a NASA. Na terça-feira, a sonda quebrou o recorde de proximidade do Sol, suportando temperaturas acima de 930 graus Celsius, graças a um escudo térmico que mantém seus instrumentos internos em cerca de 29 graus. Lançada em agosto de 2018, Parker está em uma missão de 7 anos para coletar dados científicos do astro e ajudar a prevenir eventos climáticos espaciais que possam impactar a Terra. O histórico sobrevoo ocorreu às 8h53 de Brasília, mas a confirmação chegou apenas na sexta-feira devido à interrupção no contato com a sonda durante sua aproximação ao Sol. Além de suportar condições extremas, Parker alcança velocidades impressionantes de quase 690 mil km por hora, o suficiente para viajar de Washington a Tóquio em menos de 1 minuto. A missão tem ajudado cientistas a desvendar mistérios como a origem do vento solar, por que a coroa é mais quente que a superfície solar e como se formam as ejeções de massa coronal, grandes nuvens de plasmas lançadas pelo Sol. Até mais para vocês, gente. Ponto final nessa edição. Tchau.